O senhor já colocou algumas vezes que o nosso público, da maior parte, veio da arte, né? E o senhor está fazendo força há muitos anos. Mas aí. escuta, eu estou falando nosso público, que qualquer público da humanidade, nos últimos ou todos já os milênios de vida nesse planeta, tudo caminha para isso, não somos só nós, tá? Tá? É bom a gente clarear bem isso. Eu não estou contra a arte, não. Isso é o que acontece, em fim de papo, a arte animal. A arte animal que eu falo, que a arte é o processo do umbilico chakra. O umbilico chakra é a área vegetativa. Eu estou te falando a sua linguagem lá. Sim. Entende? Enfim, umbilico chakra. Então, mas aí dentro, mais especificamente, na nossa realidade, o senhor já vem há décadas investindo e publicando livros, ensinando a gente a tornar a intelectualidade o mote de nossas vidas. Eu queria entender qual foi, na sua opinião, a maior dificuldade em fazer com que a gente passasse para esse ponto. Uma pessoa que é fanática, ela tem a priorismose, ela não admite nada novo, então você fica perdendo tempo. Eu não falo no vazio, vou falar no deserto, eu caio fora, deixa para lá. Foi por isso que eu deixei espiritismo, essa coisa toda. Fanático. Os fanáticos religiosos, fanáticos de seita, de religião, fanático de misticismo, fanático que tem a verdade absoluta, fanático do dogma, aquele que dogmatiza, que acha que está com a verdade definitiva, isso aí você está perdendo tempo com isso. Então, eles não querem saber de neologia, ou seja, de coisa nova. Eles são neofóbicos, eles não têm neofilia. Então, na realidade, o problema maior foi no âmbito do dogmatismo, da religiosidade, né? Não exatamente a arte, né? Nessa transição para a Por isso que eu falo, a pior coisa que tem na Terra hoje, que seria a segunda doença, depois do assédio, é o fanatismo religioso. Entendi. Ele é terrível. Agora, se quer uma terceira, eu já estou começando a examinar qual é a terceira, estou começando a estudar. Estou falando agora porque você trabalha com doença, não é isso? A nosologia. Então é bom. Primeiro, desassédio interconsciencial, que começa pelo autoassédio com o heteroassédio. A segunda é justamente o que eu falei. Eu estava dizendo para você aí. Agora a terceira que eu estou começando a estudar. Está demais. É a dispersividade. Essas três é que tem atolado a humanidade atualmente. Agora veja, o belicismo está tudo nisso aí. Se você for olhar, tem belicismo nisso tudo. Entra pelas brechas. Qual é a linha de conhecimento mais bélica que existe? Você vai falar assim, é lógico, é o militarismo. Não, não é. É a religião. É o Deus. O Deus é que mata mais. Ainda bem que agora está aparecendo aí uns autores que estão começando a falar nisso. É o máximo. Agora, professor Valdo, voltando à condição do intelectual, né? Da gente se transformar nesse ego mais intelectual. O que o senhor vê que hoje poderia nos ajudar mais, em termos de rotina, ou de qualquer coisa que seja, a nós sermos mais intelectualizados? O que eu vejo mais sério é você aproveitar todo o seu tempo, ao máximo. Agora, veja, não é fácil isso. Por isso que eu fiz o turno mental somático, para a pessoa ver como é que é. Nós perdemos muito tempo com inutilidade, porque tem o rolo compressor das inutilidades onipresentes, quer dizer, estão por toda parte, toda hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tem inutilidade. Então, é ficar livre disso é que é das coisas mais difíceis que tem na vida humana. Então, por que as pessoas demoram a fazer isso que eu estou falando aqui faz uma semana? A fazer uma revisão de um texto. Inutilidade de alguma coisa, elas estão envolvidas com besteira. A maioria é devaneio. Ela fica pensando, o que vai fazer? Ela não faz. Tem que fazer. Revisão tem que ser feita logo, senão a pessoa perde o rumo, o track. Valdo, no B. Aqui. Você acabou de falar que tem relação de belicismo com dispersão. Me explica melhor isso. O problema todo é o seguinte, você entende bem a situação. A hora que eu falo, o assédio, o belicismo aparece por aí. O problema que eu estava falando aparece por aí. E a dispersão também. Você agora vai se prejudicar e matar os outros? Que coisa dispersiva, burra. Por que é que você não cuida de você?
A hora que a pessoa vai matar uma pessoa, ela está matando a própria vida. Quer dizer, o tempo da vida dela, a oportunidade da vida dela. Ela vai ficar enrolada com aquilo de todo jeito. Olha o belicismo aí total. Não, isso eu entendo, mas eu digo assim, nos dias de hoje, que a gente é disperso, de modo geral, como é que é esse traço que entra na nossa vida atual? Que a gente já não está matando assim, né? Baseado nos processos do passado. Porque muita gente mexeu com o belicismo, ela vem perturbada. Até acertar a cabeça, fica na dispersividade. Eu, por exemplo, estava olhando, eu estava falando hoje com o Lócio, lá na hora do almoço, lá, sobre isso. Se eu pudesse gravar uma coisa e dar para os outros, eu ia simplificar a assistência que eu faço aos outros. Então, eu gravaria, sabe, um disco ou alguma coisa nesse sentido, que a gente toca na hora, respondendo tudo sobre dispersividade. Então, eu falaria dispersividade de modo geral. 8 em 10 pessoas que vêm me consultar no holociclo, só esse disco já resolveria o problema. Porque tudo começa com dispersão. A pessoa vê e fala assim, não, até ela chegar no rumo que ela quer, uma boa parte desse povo, 1/3 às vezes, ele não chega direto naquilo que precisa. Roda, vai ao México, torna a voltar, vai à Lua, torna a voltar, até chegar no lugar. Toda dispersão assim, começa pelo modo de pensar. Então, aquilo que eu falo da linearidade autopensêmica, não tem. A pessoa ir direto aos finalmente, não tem. Ela fica nos prolegômenos, ela às vezes se perde. Outra coisa, há anos eu estou fazendo uma força danada para criar o hábito das pessoas registrarem e falar comigo com as perguntas já escritas. Mas só isso ainda não adianta. É um monte de gente que chega sem nada na mão. Eu gosto do povo que chega. Então vamos ver, vamos responder essas perguntas todas. Você anotou, que faz a pessoa pensar antes. Eu não vou perder tanto tempo com os processos dela circulando por aí. É o chamado circo pensênico. Aquilo que eu falo, que vão a Buenos Aires via Paris. Vão a Paris, depois vão a Buenos Aires. Quer dizer, então isso eu acho que o belicismo faz nas pessoas. Primeiro, muita coisa de dispersão é hesitação. Vou fazer isso? A pessoa para. Ela hesita. Não hesita para refletir, não. Hesita de medo, pusilanimidade. Isso é lavagem cerebral. Isso é belicismo. Então, ou ela criou o belicismo, ou ela sentiu o belicismo. Ou ela foi algoz, ou ela foi vítima. O belicismo está em tudo isso, essas 3 coisas. É um fato. Se observa por aí que o negócio é isso, é o tempo todo é isso. Agora, por isso que eu vou escrever esse outro verbete, que é a autodispersividade. Eu quero ver se eu ponho todo o resumo de tudo que tem até agora nos 1729 verbetes. Sabe? Agora, outra coisa. Esses anos todos eu estou preparado para um povo começar a reclamar, que eu repito muito. Aí eu vou falar assim, mas quem é que repete mais? É você. Repete em quê? A priorismose, teimosia, não entra nos acontecimentos, naquilo que interessa direto. Eu estou fazendo a repetição para ver se me entendem. Já começaram, às vezes, a reclamar da repetição, que eu falo muito sobre masculinidade e feminilidade. Né? Parece que o homem que reclamou estava com o cotoveloma porque tinha muita coisa de homem e a mesma coisa igual de mulher. Isso aí não pode. E as mulheres reclamaram porque acham que os homens deviam ter mais coisa contra eles. E por aí vai. Eles não reclamaram só porque tem muito material. Tem esse outro aspecto do assunto.